A gente muda de assunto e a gente vem para o Brasil, para Brasília especificamente, para falar mais uma vez sobre o ato pró-anistia que vai acontecer aqui em Brasília nesta quarta-feira, ato que é programado aí pela direita, principalmente pelo PL de Jair Bolsonaro e também com a participação e o empenho do pastor Silas Malafaia. Quem está aqui comigo no estúdio para falar desse assunto é a Isadora Teixeira, nossa repórter aqui do Portal Metrópolis. Oi, Isa, seja muito bem-vinda. Olá, Neila. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Conta um pouquinho para a gente do que você sabe dessa manifestação de amanhã. E, aliás, o que todo mundo quer saber é se Bolsonaro vai mesmo participar desse ato. Neila, o ato pró-anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro está programado para as 16 horas desta quarta-feira, dia 7 de maio, com concentração na Funarte, que fica bem pertinho da Torre de TV, ponto turístico aqui de Brasília, no Eixo Monumental. Os manifestantes vão se concentrar nessa localidade e, por volta de 16h15, mais ou menos, eles devem descer em direção à esplanada dos ministérios. Os manifestantes estarão acompanhados de um trio que deve ser comandado pelo pastor Silas Malafaia, que está fazendo a organização deste ato pró-anistia, como também fez de outros atos semelhantes em outras localidades do país, como é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os participantes desse ato aqui em Brasília vão descer da Torre de TV até a Avenida José Sarney, que fica na esplanada dos ministérios. Ou seja, eles não vão chegar até o Congresso Nacional. Eles vão ficar ali na Avenida José Sarney, que fica um pouco antes da entrada do Congresso, e ali eles devem ficar até às 18 horas, ou seja, o ato tem programação para durar 2 horas nesta quarta-feira. 3 faixas do eixo monumental, onde fica o local da concentração, e as 3 faixas seguintes também da esplanada dos ministérios estarão reservadas para esse ato pró-anistia dos presos pelo 8 de janeiro. Serão 2 faixas para os manifestantes e mais uma faixa de segurança, que, segundo a Polícia Militar, é um protocolo adotado em outras manifestações também. Interessante, Isa. Mostrando aí na tela o percurso dessa caminhada. O Silas Malafaia que chamou de caminhada pró-anistia. Do que é um ato que ocorre durante a semana, vai ser amanhã, quarta-feira, num período de expediente, às 16 horas. Então, a expectativa é de que um público não seja grande. Os organizadores já há algum tempo evitam falar de estimativa de público, tanto antes quanto depois dos atos, em favor da anistia dos presos pelo 8 de janeiro, mas existe uma estimativa, e aí eu apurei com os órgãos de segurança aqui do Distrito Federal, de que o público seja menor do que 10 mil pessoas. Considerando também, como eu falei, que será ao meio de semana e durante o horário do expediente. Vai ser feita pela Polícia Militar do Distrito Federal apenas? Exatamente. A Polícia Militar é responsável pela segurança durante a manifestação, como ocorre em outros atos semelhantes aqui em Brasília, e também pelo trânsito, mas a PMDF já informou que o trânsito não ficará fechado em razão desse ato, apenas 3 faixas serão reservadas. Lembrando que essa pista é bem grande, ela tem 6 faixas, então vai ser uma adaptação temporária, né, segundo a previsão do que deve ocorrer amanhã. Oi, Isa, nos outros atos realizados pelo Silas Malafaia, por Jair Bolsonaro, alguns nomes políticos importantes participaram, marcaram presença, como alguns governadores da direita. Nesse ato que vai acontecer aqui, em pleno dia de semana, em Brasília, a gente já pode contar com algum parlamentar ou com algum representante, até mesmo aqui do Distrito Federal? De participação de deputados federais, deputados distritais, que são do PL, de outros partidos que fazem o apoio do Jair Bolsonaro, né, dessa corrente da direita. E em relação à liderança política do Poder Executivo aqui do Distrito Federal, a gente apurou que o governador Ibanez Rocha não deve participar desse ato, mas há a expectativa de que a vice-governadora Celina Leão participe dessa manifestação. Ela ainda não confirmou, mas como ela participou de atos semelhantes em outras unidades da federação, a expectativa é de que em Brasília, que é o local onde ela é vice-governadora, ela também esteja presente.
Inclusive, quando nós entrevistamos o pastor Silas Malafaia na semana passada, foi bem no dia que o Sóstenes acabou divulgando, Sóstenes, que é o deputado, líder do PL na Câmara, ele acabou divulgando que teria essa manifestação, esse ato aqui em Brasília. Acabaram divulgando um vídeo, onde tinha participação também de Jair Bolsonaro, e a vice-governadora aqui do Distrito Federal participa desse vídeo, chamando a população para participar dessa caminhada em prol dos atos do 8 de janeiro. Olha, Isa, então talvez tenhamos Celina aí presente, outros parlamentares do Distrito Federal que também são do partido de Jair Bolsonaro. Agora, Bolsonaro, a gente não tem certeza. Exatamente, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro estava internado até domingo, há 2 dias atrás. Ele passou por uma cirurgia no intestino e os médicos recomendam que ele fique em casa nesse período agora, posterior à alta hospitalar, para que ele possa se recuperar. Inclusive, os médicos disseram no dia da alta, no domingo passado, que há um risco de infecção se ele for para um local com aglomeração, que é o caso de uma manifestação. Apesar dessa indicação médica, dessa recomendação, o ex-presidente Jair Bolsonaro já manifestou mais de uma vez a possibilidade de participar desse ato. Mas, de fato, a gente só vai ficar sabendo, só vai ter a certeza amanhã à tarde. Olha, cirurgia pesadíssima, viu, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido, 22 dias internado na UTI do Deve Estar aqui em Brasília, cirurgia que abriu todo o abdômen, ele fez questão de mostrar inclusive a cicatriz para tirar as aderências que foram causadas lá pela facada que ele levou na campanha de 2018, então... Inclusive, é a 6ª cirurgia por conta dessa facada, e os médicos aqui de Brasília disseram que deve ter sido a cirurgia mais pesada, mais complexa, pela qual, o ex-presidente passou. Então, Isa, risco mesmo dele participar aí dessa manifestação, mas a gente sabe como Jair Bolsonaro vai aí de acordo com a sua vontade. Até o mesmo o médico dele no hospital disse que ele é corajoso demais e que precisa tomar aí cuidado com a sua saúde. Exatamente. Lembrando que a residência do ex-presidente fica a aproximadamente 20, 25 minutos de onde vai ocorrer esse ato pró-anistia aqui em Brasília amanhã. Então, o ex-presidente afirmou essa vontade de participar dessa manifestação. Não há certeza sobre a ida dele em razão dessa condição médica, mas o que se sabe é que a ex-primeira-dama, mulher de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, estará presente. Dora, amanhã tem cobertura dessa manifestação do ato em pró-anistia aqui no Boletim Metrópolis, no horário do Boletim Metrópolis, e a senhora está intimada ao vivo para participar com a gente aqui amanhã, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até amanhã, então.